pessoal, boa noite, né? Bom dia para quem for assistir em outro horário. Hoje a gente está no Longe Talks com o Viva Coroa, com a Adri, para falar um pouquinho sobre esse canal, sobre essa ideologia, assim como o canal que a gente estava conversando aqui um pouquinho atrás, um pouquinho tempo atrás. É uma ideologia, é um investimento, é uma crença, então é um propósito, coisa que a Eli e eu falamos bastante aqui no canal, então a gente resolveu trazer para vocês mais perspectivas sobre a longevidade. Então, boa noite, meninas, sejam bem-vindas. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Idri. Seja muito bem-vinda. E aí, a gente geralmente começa, né, essa nossa roda de conversa, esse papo. Eu queria que a Adriana Coelho falasse, e eu e a Jéssica ficamos com esse carinho de chamar da Adri, né? Que você falasse da Adriana pela Adriana. Bom, meu nome é Adriana, né? Adriana Coelho Silva. Eu comecei esse novo projeto aos 52 anos, que se chama Viva Coroa. É uma plataforma que tem Insta, Face, tem site. Bom, estou no LinkedIn também e agora no TikTok, engatinhando no TikTok, né? E eu tenho 56 anos, vou completar 57 em janeiro. Tenho 2 filhos adultos, tenho um casamento de mais de 30 anos. E a minha formação é design de interiores, mas eu trabalho desde os 18 anos com CLT, como a gente diz. Já trabalhava antes em coisas da família, eu venho de uma família de empresários, né, que é alfaiate, açougueiro, empresas locais e de bairro, a minha vida inteira. Então, aos 18 anos eu fui para o meu primeiro emprego e já me reinventei ao longo desses anos todos, várias vezes. O que acontece é que eu acho que, até a gente estava conversando um pouquinho, né, antes, o que acontece é que depois dos 45, mas principalmente depois dos 50, essa reinvenção, ela nem sempre ela acontece de livre, espontânea vontade do empresariado, porque como fica muito mais difícil você pertencer ao mundo corporativo, você precisa inventar coisas que você vai fazer por conta própria, né? E aí, claro, nem sempre você tem uma vocação de ser empresário ou formação, e aí às vezes não dá tão certo. Mas enfim, tem que ter coragem, vontade, e eu estou muito feliz, embora não esteja assim ganhando muito dinheiro, eu me sinto muito realizada nesse projeto, porque eu tenho uma troca incrível hoje, né? Com quase 4 anos de Viva Coroa, depois de participar, né, do TEDx São Paulo, de ser colunista da Vogue, depois de ter participado de alguns videocasts e podcasts também, o Viva Coroa cresceu, né? Essa comunidade tem quase 400 mil mulheres, mais de 400 mil mulheres, na verdade, agora, e é uma troca muito grande. Eu aprendo todos os dias com essas mulheres e eu me sinto muito acolhida e eu tenho certeza que elas também se sentem acolhidas, porque aqui no Viva Coroa não tem certo e errado. Você pode dizer o que você pensa a partir dos textos e vídeos, né, que eu posto, e eu vou sempre respeitar a sua opinião. Claro que dentro de uma linha de respeito, que sempre aconteceu, aliás, aqui no Viva Coroa, mas eu respeito as opiniões diferentes da minha opinião. E às vezes aprendo, inclusive, eu quero dizer, sempre aprendo, que eu quero dizer, às vezes eu também mudo de opinião, né? Eu acho importante não só nessa idade, mas também nessa idade, a gente ter essa fluidez de querer aprender, né? De se deixar contaminar pela curiosidade, de saber que sempre pode ter algo novo. É o mais bacana na vida, né? Como eu disse agora há pouco, nossa, o mundo é tão cheio de possibilidades, né? Tem tantas áreas tão específicas que a gente pode entrar e que faz tanta diferença na vida de tanta gente, né? A ideia, na verdade, era criar alguma coisa para mim, que ocupasse o meu tempo, e eu me surpreendi com o quanto isso cresceu, não só para mim, né? Mas como essa comunidade toda cresceu.
duas coisas aí que você fala que me chamam muita atenção é essa entrada nos 50, que a gente chama 50, mas para alguns pode ser 60 ou 40, não existe regra, né, para isso, mas quando a gente chega e pensa, né, reflete, e aí? Né, qual E é o meu agora? propósito? Né? E aí? Né? O que eu estou fazendo? Eu me vi assim também, né, Uhum. aos 56 anos. E aí eu falei, nossa, agora eu tenho que virar a chave e virar a chave de forma que eu me escute mais, que eu me entenda, que eu saiba por que eu acordo todos os dias e que legado eu quero deixar. Eu acho que isso é muito importante, né? E eu queria assim que você colocasse assim, dentro da tua visão do Viva a Coroa e por tudo aquilo que você passou, né? Quais são aqueles temas que marcam muito e que impactam muito as mulheres nessa fase? E uma das mensagens que eu recebi, que eu achei muito bonita, dentro das centenas, enfim, mas me chamou muita atenção, que é uma mulher de 30 e poucos anos, falando justamente do quanto ela estava se beneficiando, né, está se beneficiando, sendo seguidora do Viva a Coroa, quanto ela se sente acolhida e o quanto mesmo estando longe desse momento 50 a mais, ela se sente se preparando para quando isso acontecer, né? E me agradecendo por isso. E aí eu acho que isso é muito legal, porque um dos motivos que a gente está vivendo essa revolução prateada juntas e criando esse novo momento dos 50 a mais, que, claro, brota do aumento da nossa estimativa, né, de vida, do crescimento, disso, que já foi 36 anos, hoje em dia é 76 anos, mas a gente olha em volta e vê pessoas com bem mais de 80 anos vivendo, né, de uma maneira super saudável, independentes, felizes e tudo. Então, eu vejo assim que uma das coisas que acontecia é que, como nós não falávamos sobre, e ainda não falamos, né, mas começamos a falar sobre vários assuntos, assim como quando eu era adolescente, não se falava sobre educação sexual, nem na escola, nem em casa, né? Não se falava sobre sexo seguro, todas essas coisas tinham um tabu gigantesco. A questão do que você sente também depois que o filho nasce, né? Aquela espécie de solidão, de abandono, com aquela mistura de grande alegria, né, que é receber um filho nos braços, enfim, mas toda a consequência disso também, a questão da menopausa. Então, ao longo da vida, vários tabus vão se somando, e eu acho que a gente chegou nesse momento de dizer, bom, vamos dar conta desse assunto, né? Chega disso, vamos falar abertamente das coisas. Esse foi um dos motivos do nascimento do Viva a Coroa, porque eu percebi que, assim, nem com as melhores amigas a gente falava abertamente sobre esses assuntos, sobre as sensações que a menopausa traz, sobre, não só a menopausa, mas, assim, vários assuntos de como é difícil lidar com filhos adolescentes, de como é difícil ter uma carreira ativa, profissional e não se sentir culpada, né, como mãe. Todas essas coisas a gente, acho que ao longo de muitas gerações, foi colocando debaixo do tapete, tirando a importância disso. É da vida envelhecer. Claro que nós temos que aceitar, e ao aceitar nós seremos mais plenas, mas por que a gente não pode falar sobre esse assunto justamente para nos sentirmos acompanhadas umas pelas outras, né? Para percebermos que, puxa, eu me sinto exatamente assim como você se sente, nossa, eu não estou louca, né? Mas um outro assunto que causa bastante impacto é essa questão do empoderamento através dos estudos, né? De voltar a estudar ou de ter uma formação de pós-graduação ou de doutorado, né? Depois de muito tempo.
ou mesmo um novo projeto que não tem nada a ver com o que você fez a vida inteira, né? Tipo, bom, virei modelo depois dos 50. Olha que legal. E o que eu acho muito bacana é ver o quanto as outras mulheres festejam junto. E eu achei muito legal, assim, isso que você trouxe, e comparando com o que a gente conversou na Expo Longevidade, com a Leila, inclusive o José também estava junto, e ele falando assim, nossa, eu ia super adorar ter uma aula sobre a questão da própria menopausa, para eu entender também como é que funciona, né? Então, o quanto que tá realmente, todo mundo fica meio perdido, não se fala sobre isso, é igual você falou, vai botando debaixo do tapete, né? A gente vai atropelando muitos sentimentos, a gente vai atropelando muitos momentos da nossa vida por querer dar conta da demanda do dia a dia. Eu acho que isso a gente fala bastante quando a gente trabalha com saúde mental, o quanto que a gente ignora muitos pontos que naquele momento a gente não considera importante, o quanto que essas pequenas, né, ignorâncias nossas do dia a dia vão se somando e depois se transformam numa bola de neve, numa situação que às vezes a gente nem sabe de onde que veio. Então, o quanto que menosprezar e esconder certas condições é muito ruim para o ser humano de maneira geral. E a mulher, a gente sabe que tem todo esse tabu por trás. Mas olha como é que as coisas mudam, né? A partir do momento que a gente quebra algumas regras, né? E eu acho que as primeiras regras a gente tem que quebrar por nós mesmos, são os próprios autopreconceitos que a gente nos impõe, né? Eu me lembro que assim que essa coisa começou a tomar, nós podemos, não é bem assim, eu tive também alguns movimentos que eram assim, nossa, seu cabelo é lindo, mesmo agora na Expo, nossa, teu cabelo fica muito bem para você assim, né? Eu já não te imagino mais de cabelo escuro, mas a gente teve que bancar isso, né? Por isso que eu digo, essa coisa da gente ter a certeza interna, ela é o primeiro passo, né, Dri? Porque eu vejo que teve amigas minhas que, depois que eu já estava de cabelo branco, que gostou, ela falou, vou deixar meus cabelos brancos. E não conseguiu ficar por um ano. É difícil, não fazia parte. Não, eu não fazia parte dela. Então, eu costumo dizer, tem que sair de dentro para fora. Eu acho que a beleza, e quando a gente fala de todo esse sentimento, ele tem que passar de dentro para fora, né? Eu acho que isso é que tem que dar voz para as mulheres, para que elas possam se sentir bem colocando dentro para fora, sem que tenha regras sim ou regras não, mas que sejam, como você disse, as minhas regras. Dentro dessa lista dos tem que, né? Não existe nenhuma regra e nenhuma lei que você não vai querer ficar ruiva daqui a pouco. Sim. Né? Então, assim, sei lá, um dia você acordou e pensou, nossa, eu gostaria muito de ser ruiva. Pá, pintei meu cabelo, acabou o assunto. Porque, na verdade, o branco é mais uma cor possível. Ele não precisa ser para sempre, se você não quiser, né? Então, eu acho que a gente vai criando muita... para ser contra o preconceito, a gente cria um preconceito novo. Eu escrevi uma coluna para a Vogue, porque a Jane Goodall tem uma barba em homenagem a ela, né, esse ano. Só que o que eu acho muito curioso é que todas essas Barbies não tem nenhuma ruga, né? Então, eu escrevi a coluna defendendo uma questão assim, puxa, quem sabe se dentro de todos os brinquedos, né? Se a gente, desde criança, pudesse, de alguma forma, ter uma convivência com isso, será que nós veríamos o envelhecimento, as rugas, como parte, né, do nosso envelhecimento, que é normal, né? Afinal de contas, ter rugas, como uma coisa tão ruim, pejorativa, trágica na nossa vida, enfim. Eu, pessoalmente, não tenho nenhum problema com rugas, eu me incomodo com a flacidez.
Mas, enfim, cada um, né, com as suas regras. E aí a Vogue fez um post no Instagram colocando a fotinho da Barbie, né? E uma das frases da coluna e foi pro Instagram. Não, vocês não sabem, acabaram comigo nesse post. Foi assim, as pessoas ficaram muito revoltadas. Ah, é assim, no mundo da Barbie, por que no mundo da Barbie não existem roupas? Nem me lembro se tinha a palavra porquê, mas era isso. E aí, de repente, as pessoas diziam, ué, porque é de plástico. Ah, porque é uma boneca. Ah, porque, sabe, umas respostas prontas desse jeito. E aí aquilo foi me questionando mais ainda, né? Aquele tipo de resposta, eu fiquei pensando assim, puxa, na verdade, se você parar para pensar, a Barbie da rainha, ela tem os cabelos brancos que a rainha tinha até agora, quando faleceu, né? A coroa atual, todas as joias e roupa atual da rainha, menos as rugas. Então, assim, era uma Barbie super esticada com aquele cabelo, né, da rainha. A mesma coisa a própria Iris Apfel, que agora já tem 101 anos. Ela estava lá com todos aqueles acessórios, né, de Iris, aqueles óculos gigantes, tudo aquilo, que ela foi adquirindo ao longo da vida. Ela não tinha todo aquele jeito de se vestir quando ela tinha 20 e poucos, que é o que essa Barbie representa. E também a Barbie grisalha, que ela assumiu bem depois. Então, assim, a única coisa que faltava eram as rugas. E eu fiquei me perguntando por que nós temos tanta dificuldade de aceitar as rugas, né? O envelhecimento. Exatamente, eu concordo muito com o que você disse, sim, e acredito que, e também a gente tem que ter parcimônia, né, para não criar novas prisões e novos padrões, porque senão, então eu também tenho que ter um cabelo branco, e daí muda tudo, né, e de fato, agora quando você estava falando, né, da questão das rugas, o ter o cabelo branco virou moda, é uma coisa que parece que se excluiu um pouco da velhice. É mais um charme, é mais uma. Não, é uma tendência, mas assim, É uma ousadia, é eu uma acho. ousadia. Né? Mas parece que, de alguma forma, a gente conseguiu excluir isso da questão do ser velho, né? Do envelhecer. Então, e as rugas acho que a gente ainda não consegue fazer dessa forma, né? Talvez seja uma maneira da gente, de fato, olhar para isso. E eu falo a gente porque é cultural ainda, né? Muitas vezes nós mesmos nos pegamos falando várias coisas que, nossa, depois você vai parar para pensar e falar, poxa, assim, e acontece, eu acho que tá tão incutido que isso acontece, às vezes sai de maneira natural. Mas a gente tem que ter essa parcimônia para entender um pouquinho, igual ele falou, e você falou também, do quanto que isso não cria novas gaiolas, né? Você comentou que o marido falou, né, que até ele estava com dificuldade de lidar com alguns processos da esposa e tudo. Por quê? Porque nós mesmas, né, não temos esse autoconhecimento. Exato. Então, e mais que isso, quando nós temos, nós muitas vezes temos vergonha de assumir que justamente porque você também falou da questão do prazo da validade, é uma questão de prazo de validade como reprodutora, né? Exato. Uma pessoa que pode gerar um outro ser. E aí isso se confunde com todo o resto. E não somos só nós e nem os nossos companheiros, né, ou companheiras que estão nessa sombra, né, nessa dificuldade e falta de informação. Muitos médicos também, infelizmente, né? Várias pessoas que acompanham o Viva Coroa comentaram da dificuldade e de ter que trocar mais de uma vez até de médico até encontrar um profissional que ouvisse realmente suas queixas e desse a devida importância, né? Porque também essa coisa é minimizado o que você sente, né? E aí você pensa, nossa, vou conversar com quem? Então, é importante ter um médico, uma médica de confiança, que você possa falar sobre isso. É importante se informar sobre isso
em lugares de qualidade, né? Fontes de qualidade, verificar as fontes, porque também tem muita informação desencontrada, e, e não diminua a sua dor, né? Alguém vai te encontrar, alguém vai saber ouvir o que você sente, dar o devido valor e te acolher, né? Não acontece só com você.